E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim fazer o resumo da história completa de mais um livro que virará série, o livro Matéria Escura, do autor Blake Crouch. Matéria Escura virará série pela Apple TV Plus, que inclusive tem feito ótimas séries de ficção científica. Se você quiser que eu faça um resumo completo da história de Silo, por exemplo, uma ótima ficção científica, deixe aqui nos comentários. Aliás, se você quiser me ajudar a fazer mais resumos completos, esses vídeos aqui dão um trabalho gigante, você pode doar ao canal pelo botão Valeu Demais, ali de baixo. E se você não tiver condições, não tem problema, uma curtida e um comentário já estão ótimos. E aliás, eu também vou aproveitar para deixar o link de compra desse livro aqui e de uma seleção bem legal que eu fiz e que eu recomendo para vocês ali na descrição. Comprando por esse link, vocês também me pagam um cafezinho direto pela Amazon. Lembrando que esse vídeo, obviamente, tem spoilers, então se você quiser ser surpreendido pela história, é melhor não assisti-lo. Eu deixei a minha opinião sobre esse livro, sem spoilers, nesse vídeo aqui nos cards. Jason DeSun é um professor de física de uma pequena universidade em Chicago. Jason é casado com Daniela, uma ex-artista, que deixou de lado a sua carreira para se dedicar à família, e juntos eles têm um filho adolescente chamado Charlie. A vida dos três é bem pacata e bem tranquila, e talvez esteja aí o problema. O problema porque tanto Jason quanto Daniela tiveram que abdicar de suas carreiras a partir do momento em que Daniela ficou grávida. Enquanto Daniela era uma exímia artista com potencial para conquistar as galerias de arte de todos os Estados Unidos, Jason era um brilhante físico que tinha potencial para ganhar também o prêmio Nobel. Mas a gravidez veio e, além de Daniela ter tido depressão pós-parto, o seu filho, Charlie, nasceu prematuro e isso requisitou o máximo de dedicação do pai e da mãe à saúde dele. Isso fez com que, de prodígio da ciência, Jason virasse apenas um simples professor universitário. E embora ele, Daniela e Charles vivessem felizes ali no subúrbio de Chicago, acabava que Jason sempre se pegava pensando: e se tudo tivesse acontecido diferente? E se eu tivesse me dedicado mais à minha carreira do que à minha família? Como teria sido? Um belo dia, a família está reunida ali em casa para o jantar, mas Jason recebeu um convite de um amigo antigo para uma comemoração. Nessa comemoração, esse amigo chamado Ryan, que dividiu o dormitório com Jason na faculdade e hoje é um neurocientista renomado, vai receber um super prêmio pelas suas pesquisas no valor de $1 milhão. Algo meio que semelhante a um Nobel ali, que o Jason, inclusive, tanto sonhou um dia. O Jason meio que não queria ir ali, porque ele estava meio ressentido mesmo com a história, mas Daniela o convence a dar uma passadinha no bar com um amigo, enquanto ela finalizava o jantar. Chegando no bar, Jason, mais uma vez, fica super boladão ali com a conquista do amigo, fica deprimido, até mesmo porque Ryan nunca havia sido tão inteligente quanto ele. Ao voltar para casa, pensativo, Jason é surpreendido com um homem com uma máscara de gay que o rapta e o leva a um galpão abandonado. Jason fica meio que sem entender ali o que estava acontecendo, pois parecia que esse cara meio que ele não queria roubá-lo. Na verdade, tudo é muito esquisito, porque parece que esse sequestrador, ele sabe muito da vida do Jason. Parece que ele é meio que um super stalker ali, que adivinha inclusive a senha do celular de Jason. O sequestrador o leva para um galpão abandonado, onde faz Jason trocar de roupa com ele, injeta uma medicação nele e de repente Jason apaga. O nosso protagonista acorda todo desorientado em uma espécie de laboratório com várias pessoas impressionadíssimas ali e felizes, alegres por ele ter voltado. Esse laboratório fica dentro de uma empresa chamada Velocity. Os cientistas levam o nosso protagonista para ser interrogado por uma psicóloga chamada Amanda, mas Jason foge desse laboratório. Ele sai meio que ali à deriva e até que resolve pegar um táxi para chegar à sua casa. Chegando na sua casa, ele percebe que a sua casa, na verdade, não é bem a sua casa. A porta é diferente, a maçaneta é diferente, tudo é diferente. Enquanto na casa dele, ele tinha uma foto com Daniela e Charles em uma viagem em cima da cômoda, e um desenho que Charles fez no primário grudado na geladeira. Nessa casa não tinha nada disso. Nessa casa nova parecia que era tudo muito frio. Não tinha foto com a sua família, não havia o desenho
do Charlie. Em compensação, ele acha um desenho premiado da Daniela na parede e lembra a premiação que o amigo dele, o Ryan, ganhou? Pois é, essa premiação tá na casa do Jason. E ele meio que começa a ficar desesperado, tentando entender o que tá acontecendo, quando os seguranças capangas ali da empresa, que ele saiu correndo, invadem a sua casa e vão atrás dele. Enquanto isso, na casa de Daniela, Jason chega na casa dela ali, na casa deles, enfim, depois de 3 horas de atraso pra janta, e Daniela tá super brava. Porém, ele chega cheio de malemolência, diz a Daniela que ele sentia muitas saudades dela, e eles fazem um sexo loucamente ali, como se não houvesse amanhã. Fazem sexo, inclusive, como há muito tempo Daniela não fazia com Jason. Voltando ao Jason que estava fugindo dos capangas, lá da empresa da Veloz, ele acaba indo parar no hospital. Lá ele descobre que foi sedado com ketamina e um outro fármaco que os médicos não conseguiram identificar muito bem. Os médicos meio que vasculham a vida dele e não conseguem encontrar ninguém com o nome de Daniela Desan, o sobrenome do Jason, nenhum professor de física universitário de Chicago, chamado inclusive Jason. Porém, os médicos encontram um renomado físico que dava aula em Harvard, Princeton e do nada parou de dar palestras desde que começou a trabalhar em uma empresa chamada Velocity. Será que o Jason tá ficando louco? Jason aluga um quarto em um velho hotel e procura por Daniela na lista telefônica. Ele encontra o endereço dela e vai atrás dela. Chegando lá, ele não acha ela, mas acha o cartaz de uma nova galeria que iria inaugurar naquele dia. A Galeria de Arte de Daniela Vargas. Vargas, pois esse é o nome de solteiro de Daniela. Ela não é casada com Desan. Jason vai então à galeria e encontra Daniela, que diz que a exposição inclusive foi uma homenagem a ele, pois aparentemente eles eram grandes amigos. Porém, Daniela tá tendo um caso com aquele seu colega, antigo colega de quarto, o Ryan. A Daniela convida Jason para um after na casa dela, depois da inauguração ali, que é uma casa inclusive repleta de artes criadas por ela mesma, junto de Ryan, que agora, embora ainda seja um neurocientista, não é mais aquele babacão lá do começo do livro. O Ryan, inclusive, começa a questionar DC sobre o composto que ele havia criado para Velocity, mas a empresa nunca deu satisfação a Ryan sobre o uso desse composto. Jason decide então contar aos dois o que estava acontecendo, aquela loucura que ele não estava entendendo nada, e Ryan meio que não acredita, resolve ir embora, super bravo, especialmente porque o protagonista diz que tem um filho com Daniela. Meu, como assim você tem um filho com a minha namorada? Você tá maluco? Daniela também acaba achando isso, e ela conta a Jason que isso seria impossível, pois eles foram namorados há mais de 15 anos atrás. Na verdade, inclusive, foi Jason que terminou com Daniela um dia antes dela dizer a ele que ela estava grávida. Só fazendo um parênteses aqui, o livro não deixa isso explícito, mas deixa implícito que foi Jason que escolheu que eles abortassem, na verdade que Daniela abortasse o Charles. Isso fica super implícito, mas é uma coisa que dá um pouco mais de peso à história. Mesmo com toda essa história maluca, o Jason acaba passando alguns dias ali com Daniela, até que ele percebe que, de alguma forma, ele não tá no mundo dele. Mas, em todo caso, ele também acaba se envolvendo com a Daniela. É que eu vou fazer um outro parênteses de uma coisa que não saía da minha cabeça durante a leitura. Olha só, se você vai para outro universo, outro mundo, multiverso, sei lá, e nesse outro multiverso você pega a sua mulher, e inclusive ela não é a sua mulher nesse universo, isso se configura como traição ou não? E ainda, se você pegar a sua mulher, que nesse universo inclusive é mulher do seu amigo, isso é talaricagem ou não? Deixa aí sua opinião nos comentários. Voltando à nossa história, em uma noite, os dois estão conversando, ali Daniela e Jason, até que ouvem batidas na porta. A porta do nada é arrombada e um brucutu ali entra na sala. O brucutu dá um tiro no meio dos olhos de Daniela, que cai morta na frente de Jason. Na outra realidade, aquela original do início do livro, aquele outro Jason que encontrou Daniela, eu vou começar a chamar ele de Jason 2, beleza? E a Daniela começa inclusive a se questionar o que está acontecendo, pois parece que Jason tá muito mais intenso, parece que ele tá tentando ali até reconquistar ela. E o Jason 2 inclusive explica a ela sobre as infinitas possibilidades que podem acontecer. Vou ler esse trecho aqui para vocês. Jantam num restaurante um pouco mais caro e passam o tempo todo conversando como havia anos não conversavam. Não sobre pessoas ou lembranças, mas sobre ideias. Matam uma garrafa de Tempranillo, pedem mais uma,
pensando em passar a noite no centro. Fazia muito tempo que Daniela não via um marido tão apaixonado, tão seguro de si. É um Jason radiante, com uma paixão pela vida reacesa. Quando estão na metade da segunda garrafa de vinho, ele a pega olhando pela janela. Pensando em quê? Pergunta ele. É uma pergunta perigosa. Vou correr o risco. Estou pensando em você. Em que exatamente? Parece que você está tentando me levar para a cama, ela ri. O que eu quero dizer é que parece que você está empenhado em uma conquista quando já conquistou. A gente é casado há muito tempo. E eu sinto como se você estivesse seduzindo você. Isso mesmo. Não me leve a mal, não estou reclamando, longe de mim. Está sendo incrível. Só não entendo de onde está vindo tudo isso. Você está bem? Tem alguma coisa errada que você não quer me contar? Não tem nada errado. Então, isso tudo é porque 2 dias atrás você quase foi atropelado por um táxi? Não sei se foi a minha vida passando diante dos meus olhos ou o quê, só sei que quando cheguei em casa, tudo parecia diferente. Mais real, você principalmente. Mesmo agora, é como se eu a estivesse vendo pela primeira vez. E vem aquela dorzinha nervosa no estômago. Eu penso em você a cada segundo. Penso em todas as escolhas que me trouxeram a gente até esse momento. Nós dois juntos, aqui nesse lugar lindo. E aí, penso em todos os possíveis incidentes que teriam impedido esse momento de acontecer. E tudo parece, sei lá, o quê? Muito frágil. Ele fica em silêncio por um instante pensativo. É assustador pensar que cada ideia que a gente tem, cada escolha que a gente faz, se ramifica em um novo mundo. Hoje, depois do jogo de beisebol, fomos ao Navy Pier, depois viemos aqui jantar, certo? Mas isso é só uma versão do que aconteceu. Numa realidade diferente, em vez do pier, fomos a um concerto de música clássica. Em outra, ficamos em casa. Numa terceira, sofremos um acidente fatal na Lakeshore Drive e nunca chegamos em nenhum outro lugar. Mas essas outras realidades não existem concretamente. Na verdade, elas são tão reais quanto a que estamos vivendo agora, diz Jason. Como isso seria possível? É um mistério, mas existem evidências. A maioria dos astrofísicos acredita que a força que mantém as estrelas e as galáxias unidas, aquilo que faz todo o universo funcionar, vem de uma substância teórica que não se pode medir nem observar diretamente, o que eles chamam de matéria escura. E essa matéria escura compõe a maior parte do universo conhecido. Mas o que exatamente é essa matéria escura? Ninguém sabe ao certo. Há tempos os físicos tentam formular novas teorias que expliquem o que é e como se originou. O que se sabe é que ela tem gravidade, assim como a matéria comum, mas que deve ser feita de alguma coisa que ainda desconhecemos completamente. Uma nova forma de matéria? Exato. Alguns teóricos das cordas veem nisso o indício da existência do multiverso. Daniela fica pensativa por alguns segundos. E todas essas outras realidades, onde elas estão? Imagine que você é um peixe nadando num lago. Você pode ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, mas nunca para fora d'água. Se tiver uma pessoa na beira do lago olhando para você nunca vai saber se aquela pessoa está ali. Para você, esse pequeno lago é o universo inteiro. Agora imagine que alguém se abaixa e tira de você da lagoa, e você vê. Aquilo que parecia ser o mundo inteiro é só um laguinho. Você vê outros lagos, árvores, o céu, e percebe que faz parte de uma realidade muito maior e muito mais misteriosa do que jamais sonhou. Daniela se recosta na cadeira e toma um gole de vinho. Então todos esses outros milhares de lagos estão em volta da gente neste exato momento, e a gente só não consegue ver? Isso mesmo. Antigamente, Jason puxava essas conversas o tempo todo, ficava acordado com ela até tarde da noite, postulando teorias mirabolantes, ocasionalmente as testando, na maioria das vezes apenas tentando impressioná-la com seu conhecimento. Funcionava na época. Está funcionando agora. Ela olha pela janela ao lado da mesa, observa a água correr, as luzes dos edifícios ao redor, se refletindo na sinuosa superfície, vitrificada numa espécie de perpétuo tremeluzir. Daniela finalmente volta a se virar para ele, fitando-o por sobre a borda da taça, olhos nos olhos, o vacilante brilho das velas entre os dois. Você acha que em algum desses outros lagos existe uma versão sua que continuou com a pesquisa? Pergunta ela. Algum Jason The Sun que seguiu em frente com os planos que você tinha aos 20 anos antes de a vida atrapalhar o seu caminho? Ele sorri. Isso já passou pela minha cabeça. E será que tem uma versão minha que virou uma artista famosa que trocou tudo isso por aquilo? Jason se inclina para frente, afasta os pratos para esticar os braços sobre a mesa e pega as mãos dela. Se existe 1 milhão de lagos lá fora, com versões de você e de mim,
em vidas semelhantes e outras diferentes da nossa, nenhuma delas é melhor que esta que a que temos aqui agora. Não tenho certeza maior nesse mundo. Voltando ao nosso Jason 1, ele é capturado de novo pela Velocity. Ele continua brigando com eles até que ele desiste de lutar contra os capangas e ele resolve fazer o jogo deles, fingindo que era o cientista que eles queriam, mas que estava com amnésia. Um dos cientistas explica para ele que após The Sun ganhar o tipo Nobel lá deles, a Velocity ofereceu 5 bilhões de dólares para financiar a pesquisa de The Sun. Jason, quando chegou nesse novo mundo, ele chegou na frente de uma caixa. E agora os cientistas da Velocity levam o Jason nessa caixa de novo e dizem para ele que ele se dedicou os últimos 15 anos a construir essa caixa. E Jason começa a tentar entender o que estava acontecendo, baseado nas pesquisas que ele fazia há 15 anos atrás. Olhar para a caixa é como ver um sonho fracassado ressuscitado dos mortos. Meu trabalho aos 20 e tantos anos envolvia uma caixa muito parecida com esta, só que era um cubo de 3 centímetros projetado para colocar um objeto macroscópico em superposição. Aquilo que os físicos chamam, e que passa como piada entre os cientistas, de estado do gato, referindo-se ao gato de Schrödinger, a famosa experiência de raciocínio. Imagine um gato, um frasco de veneno e uma fonte radioativa numa caixa selada. Se um sensor interno registrar radioatividade, como o decaimento de um átomo, o frasco é quebrado, liberando o veneno que mata o gato. O átomo tem chances iguais de decair ou não. É uma forma engenhosa de lidar com o resultado no mundo clássico, no nosso mundo. Há um evento de ordem quântica. A interpretação de Copenhagen da mecânica quântica sugere algo louco. Antes que a caixa seja aberta, antes de ocorrer a observação, o átomo existe em superposição, um estado indeterminado em que tanto ocorre o decaimento quanto não ocorre, o que, por sua vez, significa que o gato está tanto vivo quanto morto. E somente quando a caixa é aberta, quando é feita a observação, é que a função de onda colapsa em um dos dois estados. Em outras palavras, vemos apenas um dos resultados possíveis. Por exemplo, um gato morto. E essa se torna a nossa realidade. Mas é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Será que existe um outro mundo tão real quanto conhecemos, onde encontramos na caixa um gato vivo e ronronando? A interpretação da mecânica quântica dos muitos mundos diz que sim, que quando abrimos a caixa, há uma ramificação. Um universo onde descobrimos um gato morto e outro onde descobrimos um gato vivo. E é o ato de observarmos o gato que o mata ou o deixa vivo. E é aí que a coisa fica estranha pra cacete, porque esses tipos de observação acontecem o tempo todo. Portanto, se o mundo realmente se divide sempre que é algo observado, isso significa que há um número inimaginavelmente grande e infinito de universos, um multiverso, onde tudo que pode acontecer vai, de fato, acontecer. Minha ideia para meu pequeno cubo era criar um ambiente protegido de observação e estímulos externos, de modo que meu objeto macroscópico, um disco de nitrito de alumínio medindo 40 micrômetros de comprimento e consistindo de cerca de 1 trilhão de átomos, pudesse existir nesse estado gato, o estado indeterminado, e não sofrer decoerência por interações com o ambiente. Nunca consegui resolver o problema antes do meu financiamento evaporar, mas aparentemente alguma outra versão minha conseguiu, e depois levou todo o conceito a uma escala inconcebível. Porque se o que Layton, que é o cara da Velocity, está dizendo é verdade, esta caixa faz algo que, de acordo com todo o meu conhecimento de física, é impossível. Eu me sinto envergonhado, como se eu tivesse perdido uma corrida para um adversário infinitamente melhor. Um homem de visão épica construiu essa caixa, uma versão melhor e mais inteligente de mim mesmo. O cientista da Velocity então mantém o Jason preso, mas fornece as anotações de todos os últimos 15 anos de pesquisa a Jason, que começa então a realmente entender como que ele conseguiu construir esse hipercubo e a relação entre as dimensões. Jason permanece preso ali fazendo esse jogo da Velocity por um bom tempo, até que ele é surpreendido com uma rispidez enorme por parte do CEO da companhia. Isso porque o Ryan o procurou e contou tudo o que sabia a ele. O Ryan é assassinado, mas antes
ele conta a The Sun sobre a medicação que ele havia desenvolvido. O Jason 2 descobriu que poderia fazer a sobreposição quântica, mas de alguma forma o cérebro humano bloqueava esse entrelaçamento. Por isso, a medicação que o Ryan desenvolveu conseguia fazer com que esse bloqueio fosse de alguma forma quebrado, permitindo então que os humanos pudessem presenciar essa, entre aspas, singularidade. Momentos antes de Jason também ser assassinado, uma psicóloga chamada Amanda da Velocity, que conversou com ele logo que ele chegou lá ao Upside Down, o salva meio que de uma maneira inusitada. Ela sai correndo com o protagonista para dentro da caixa, vou chamar aqui de caixa de Pandora, e tranca os dois lá dentro. Ela faz isso porque ela não achava que a Velocity era capaz de matar as pessoas ali, inclusive o Ryan, e inclusive matar o Jason, a qual ela também era amiga, o Jason 2 no caso, né? E aí, pra salvar o Jason, ela toma essa decisão de sair correndo ali com ele pra dentro da caixa. E a única alternativa deles, dos dois agora, de Jason e da Amanda, é inclusive tomar a medicação desenvolvida pelo Ryan e adentrar ali ao tal do mundo quântico, e eles conseguem. A descrição da caixa é bem interessante, é algo como se a própria caixa formasse um corredor infinito com a porta como única saída. Eles permanecem por algum tempo dentro da caixa, mas a medicação dura ali cerca de 1 hora até que eles resolvem abrir uma porta. Eles saem em um mundo completamente diferente. Esse primeiro mundo que eles saem é um mundo pós-apocalíptico. Parece que houve uma espécie de apocalipse nuclear. Antes da Amanda ir salvar a Jason, ela tinha meio que preparado uma mochila de resgate, inclusive com kits de sobrevivência, incluindo 50 ampolas da medicação que o Ryan havia desenvolvido. Por isso que quando ela estava com a mochila, ela salvou ele dentro da caixa, eles já estavam com todo esse estoque, esse kit de sobrevivência, digamos assim, incluindo também essas ampolas. Eles tinham 50 ampolas da medicação, e eles conseguiram desbravar uma série ali de vários outros mundos, desde realidades na Era do Gelo, até mundos com infestação de pragas e tudo mais. Essa parte do livro tem um tom bem aventuresco. Parece que o autor quis dar ali mini pitadas de diferentes tipos de história, o que é bem legal, mas em alguns pontos ele meio que desafia ali um pouco o intelecto do autor, eu confesso. Tem um universo que eles vão em que há uma praga contagiosa, que claramente não é o mundo deles, mas o Jason fica chorando. Eu preciso minha família, boa. Ia ser bem legal se eles espalhassem essa praga altamente contagiosa e mortal por todo o multiverso, né? Um ponto interessante é que o autor, nesse momento das viagens da caixa, ele começa a fazer até mesmo com que Jason e Amanda formassem um par romântico nessas aventuras. E você meio que quase tem a certeza que os dois vão se envolver, embora no final isso não aconteça. Na verdade, acaba ficando até um pouco meio que esquisito, assim, levando em consideração todo o contexto do livro, e eu falo mais sobre isso na minha resenha com spoilers, vou deixar aqui nos cards. A principal questão que eles encontram, viajando por todos esses mundos, existe alguma forma de controlar em qual universo eles vão sair? Porque eles estão viajando para todo tipo de universo mesmo. Era do Gelo, pós-apocalipse e tudo mais. Nesse meio tempo, a gente tem um capítulo em que Daniela começa a desconfiar que há alguma coisa errada. O Jason 2, ele se barbeia de um jeito diferente, ele prepara o café de um jeito diferente, e ela começa até a achar que ele tá traindo ela com alguma aluna, alguma coisa nesse sentido, porque ele é muito diferente, inclusive parece que ele é todo perfeitinho assim. O autor dá a entender que ela meio que, inclusive, gosta mais desse novo Jason do que do Jason que vivia com ela, embora ela não saiba que são Jasons diferentes. Voltando ao casal que não é casal, Amanda e o Jason, eles descobrem como conseguir entrar em universos específicos. Aqui talvez seja o ponto mais clichê da história, porque basta que você escreva e que você mentalize aquele universo que você quer entrar e você acaba indo parar nele. Bem do tipo Os Segredos. É por isso que eles foram parar, inclusive, em universos tão zoados e pós-apocalípticos, porque eles mesmos estavam zoados. Especialmente o Jason. Passando ali por dezenas de multiversos, o Jason percebe que existem muitos outros Jasons e muitas outras Danielas. Muitos, embora vivessem juntos, também eram infelizes. Muitos viviam separados, mas ainda assim não tinham descoberto coisas extraordinárias. Então ele percebe que ele próprio é o ápice da felicidade em família, enquanto o Jason 2
é o ápice da conquista profissional. Chega um momento em que Amanda fica meio puta com Jason, pois ele começa a ficar irresponsável e, portanto, ela decide que ele devia seguir viagem sozinho e ela se separa dele. O Jason continua passando por muitos outros universos, todos muito semelhantes ao universo dele, mas ainda assim não era o universo dele, até que lhes resta apenas 2 últimas ampolas. Ele escreve tudo o que ele almejava em um caderno e ele entra novamente na caixa de Pandora e abre a porta da saída. Ele está no mundo normal. Na verdade, ele entra no seu próprio mundo. Ele vai até a casa dele, ele vê o Jason 2 com Daniela, e então ele começa a formular teorias para que ele conseguisse finalmente resolver aquele impasse. A primeira coisa que vem à mente dele seria obrigar o Jason 2 a entrar novamente na caixa e mandar ele para o mundo original dele. Mas ali ele estaria inclusive cometendo o mesmo erro que o Jason 2 cometeu. Então ele percebe que a única alternativa que ele teria é assassinar o Jason 2, esconder o corpo dele e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Para isso, ele vai a uma loja de armas, mas acontece uma coisa muito esquisita. A vendedora desconfia dele e diz que vai chamar a polícia. Mas por que isso? Porque aquele mesmo cara havia ido à mesma loja e feito as mesmas perguntas há 2 dias atrás. Aliás, não foi apenas há 2 dias atrás. Foram vários caras iguais que entraram na loja, foram à loja e fizeram as mesmas perguntas. Jason 1 sai meio desnorteado da loja de armas, pega o primeiro táxi que encontra e diz pro taxista mesmo escolher um hotel para ele ficar. Chegando ao hotel, Jason tenta criar um e-mail, um Gmail lá da vida, e percebe que esse mesmo nome de usuário e senha que ele pretendia criar já existia. Ele tenta acessar esse e-mail com a senha que ele sempre usou para todas as outras coisas e consegue. Nesse e-mail, há uma mensagem na caixa de entrada com um link para um chat. O Jason entra nesse chat e recebe o apelido de Jason 9. Existem dezenas de outros Jasons nesse mesmo chat. Nesse momento, ele percebe que toda essa viagem que ele fez com a caixa, a cada decisão tomada, aquele universo se dividia em 2, gerando sucessivos novos universos. Por isso, dezenas de Jasons alternativos já haviam conseguido chegar ao próprio universo dele, tentando formular teorias para acabar com aquilo, assim como ele. Inclusive, Jasons assassinando outros Jasons. E o que ele poderia fazer se todos os outros Jasons pensam como ele? Ele decide simplesmente usar o acaso ao seu favor e fazer tudo de maneira aleatória. Para começar, ele decide ser preso por fumar ali dentro de uma lanchonete. Ué, Luiz, mas os outros Jasons não poderiam pensar nisso também, usar a aleatoriedade ao favor? Ele até explica que ele só teve essa ideia porque ele estava num bar em um dia anterior e ele viu um bêbado importunando uma das mulheres. E por causa dessa situação específica, ele pensou nessa possibilidade, ou seja, só ele viu aquela situação, então só ele poderia ter pensado naquilo. Na delegacia, depois de ser preso, ele liga para Daniela e pede para ela ir pagar a fiança dele. Chegando na delegacia, Daniela puta, o Jason explica pra ela o que aconteceu e ela começa a ficar super confusa. Pra fazer ela acreditar, ele pede pra ela ligar pro Jason 2, que tava na faculdade trabalhando, e fala pra ela inventar tipo uma história fictícia, assim, do tipo: Jason, lembra quando a gente foi pras Ilhas Galápagos lá nas férias passadas? A gente pode ir esse ano de novo? E o Jason 2, por não conhecer a história, fala: é claro, meu amor, vamos sim. A questão é que eles nunca haviam ido. E aí Daniela começa então a acreditar no nosso Jason. Eles saem fugidos da delegacia em um táxi para que ninguém seguisse o carro da Daniela, vão buscar Charles e aí fogem. Nesse meio tempo, inclusive, Daniela começa a receber uma série de mensagens dos outros Jasons dizendo que ela corre risco. Eles fogem, vão para uma cidade vizinha ali, a 500 km de distância, mas Jason, na verdade, não sabe como contornar toda essa situação. Será que eles vão ter que passar a vida inteira fugindo dos outros Jason? Enquanto eles se escondem ali nessa cabana, o Charles envia uma mensagem de despedida para uma namoradinha. O problema é que Jason 2 havia instalado um rastreador no celular de Charles, e quando ele ligou para usar para namoradinha, bingo! À noite, Jason 1 estava na varanda ali da cabana que eles estavam e do nada aparece um Jason esfaqueado na frente dele, com um outro Jason atrás dele,
E enquanto o Jason, que tá com a faca, parte pra cima do Jason 1, o Jason da faca é baleado por um outro Jason, que dessa vez é o Jason 2, que, começa a virar uma loucura de doppelganger ali. E assim que o Jason 2 viu a localização do Charles, ele foi em direção a eles e provavelmente os outros Jasons que estavam seguindo o Jason 2 foram atrás também. O Jason 1 entra em luta corporal ali com o Jason 2 e acaba conseguindo matar o Jason 2. Antes de morrer, o Jason 2 fala pro Jason 1 abrir o porta-luvas do carro que ele tava. Eles entram no carro do Jason 2 e começam meio que a dirigir sem rumo ali. Até que o Jason 1 abre o porta-luvas do carro e vê uma nova caixa de ampolas. Então decidem que eles devem ir novamente à caixa de Pandora em busca de um novo mundo onde eles possam finalmente viver em paz. Só que dessa vez, para não correr o risco de serem achados na hora que o Jason fosse pensar em mentalizar o novo mundo, eles deixam que Charles escolhesse esse novo mundo. E o livro acaba com eles entrando na caixa de Pandora ali e entrando nesse novo mundo criado pelo filho deles. E aí a gente acaba a história com um final um pouco aberto, na verdade muito aberto, para não dizer um pouco aberto, mas também bem filosófico. Afinal, eles não conseguiriam viver no mundo que eles viviam e a única alternativa realmente ou seria eles continuarem fugindo para sempre ou eles resolverem entrar lá na caixa de Pandora e tentar uma nova vida em um novo mundo. E a gente não sabe o que aconteceu, mas o autor deixa para que a gente pense em relação a esse final que continua aberto. E esse foi o resumo completo do livro Matéria Escura. Mais uma vez, se você me acompanhou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, sua curtida, e se você ainda assim quiser ler o livro, coisa que eu recomendo bastante, porque ele tem, obviamente que ele é muito mais detalhado do que eu fiz aqui, ele tem vários conceitos super legais, a leitura dele é muito fluida, você consegue ler em 2, 3 dias ali facilmente, eu recomendo demais, e o link para compra do livro tá ali na descrição. Amanhã ou talvez depois eu vou fazer um vídeo reagindo ao trailer que saiu do seriado de Matéria Escura lá da Apple TV Plus, e também quero assistir essa série junto com vocês. Eu sou o Luiz, por enquanto é só e tchau!